a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Nós estamos na uma série de mensagens chamada Os Heróis da Fé. E nós vamos aprender hoje com o terceiro herói aqui na ordem bíblica. Nós vamos aprender com esse herói, o herói chamado Noé, o herói da fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pai, fale conosco, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ó Pai, que a Tua palavra aqueça o nosso coração, assim como o próprio Jesus, quando expunha as Escrituras ali a caminho de Emaús, aqueles discípulos tiveram o coração aquecido pela Sua palavra. Faça isso, ó Pai. Aquece o nosso coração mediante a Tua palavra, Senhor. Que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé dos Teus filhos não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, somente no nome precioso de Jesus. Irmão, então esse terceiro herói, o nome dele Noé. Nós vamos aprender algumas verdades com ele. Temos muita coisa para falar de Noé. Noé tem uma história um pouco maior. O relato bíblico traz um pouco mais de história do que o próprio Abel, ou até mesmo o próprio Enoque. Mas até pela questão de tempo, vamos ficar aqui no que o autor aos Hebreus colocou e o que fez ser de fato um herói e um herói da fé. Vamos ficar aqui dentro, talvez a gente saia um pouco, mas vamos tentar ficar o máximo possível aqui dentro do motivo pelo qual ele se tornou um herói, apesar de ser a história um pouco mais abrangente, um pouco mais extensa, a história de Noé. Vem comigo, deixa a fitinha, se você estiver usando uma Bíblia em papel, deixa uma fitinha marcada aí, a sua Bíblia marcada em Hebreus 11, venha comigo aqui em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém,
Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Irmãos, o nosso herói da fé, o nosso herói, o herói da fé, um herói bíblico. A Bíblia começa narrando a geração, a Bíblia começa narrando a história dos seus contemporâneos, e vai dizer que Noé estava inserido num contexto de maldade, onde a maldade do homem havia se multiplicado continuamente, e que o desígnio do coração do homem era de todo mal. A Bíblia diz que a maldade do homem era tanta, que o versículo 11 diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus. A terra corrompida aos olhos de Deus, a maldade do homem só crescendo. Chega ao ponto do versículo 6 de Deus dizer: eu me arrependo de haver feito o homem. Obviamente o versículo 6, quando a palavra fala que Deus se arrepende, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que sabe todas as coisas, conhece passado, presente e futuro, como se fosse a mesma coisa, não pode se arrepender de nada, porque não se engana, porque não toma decisões ou atitudes equivocadas, ele não pode se arrepender. Logo, o que a Bíblia está fazendo aqui é o que nós chamamos de antropomorfismo e antropopatia. O que é isso? É quando se é atribuído a Deus sentimentos humanos ou partes humanas, porque é um Deus que é incompreensível à razão do homem, um Deus que se não se fizer conhecer, se torna inconhecível. A Bíblia diz que ninguém jamais conheceu a Deus, ou seja, o conheceu na sua totalidade. Então Deus se fazendo conhecer, Deus usa figuras do sentimento humano, Deus usa a parte humana para revelar-se o coração ao homem. Deus usa esse sentimento que qualquer um vai entender, qualquer homem vai entender, vai dizer assim: eu me arrependo de ter feito, e o meu coração pesa. É semelhante quando em Tiago capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Deus se apropria de um sentimento humano. Então Deus revela o seu coração, se eu puder usar essa expressão, Deus se revela ao homem de uma forma que o homem possa entender. Mas a questão é que a terra está corrompida, a terra se desviou. Violência, maldade, pecado, corrupção. Deus quer agora destruí-los, Deus quer acabar com tudo. Mas quando chega no versículo de número 8, a Bíblia diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. A palavra graça aqui nesse texto, é interessante que nós sempre entendemos a palavra graça como favor imerecido. Claro, Noé não merecia nada, não é por merecimento, mas quando eu fui consultar essa palavra graça no dicionário hebraico, eu achei interessante, porque lá estava graça, favor, mas tinha duas palavras que chamou minha atenção: charme, elegância, aceitação. Se eu não tivesse consultado, eu apenas iria ver isso como um favor imerecido. Mas quando Noé chama a atenção de Deus, se eu puder falar assim, para ele, porque Noé, Deus está vendo a humanidade corrompida, desviada, crescendo em maldade, em pecado. De repente Deus olha e vê um homem, e Deus acha graça diante dele. Ou seja, a Bíblia coloca mais do que um favor imerecido, fala de um charme, fala de uma elegância. É como se Noé atraísse os olhares de Deus pela sua postura contrária à postura da sua geração. Olha o versículo de número 9.
Eis a história de Noé. Noé era um homem justo. A palavra justo fala correto. Enquanto a sua geração estava se desviando, Noé estava correto, ele estava justo, ele estava certo. A palavra não diz que ele era apenas justo, mas diz também que ele era íntegro. A palavra íntegro vem da palavra inteiro. Noé, ele não é um homem que está fracionado, não é um homem que está inteiro, seu caráter é íntegro. Ele não é um homem de duas faces, ele não é um homem na sociedade uma coisa, dentro da sua casa outra, não, ele é íntegro, ele é um homem inteiro. E vai terminar dizendo assim: justo, íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Aqui nós temos uma cruz. Eu gosto de dizer que o evangelho ele é uma cruz, o culto é uma cruz, porque na história de Noé começa dizendo que ele era justo e íntegro diante dos seus contemporâneos, fala de um relacionamento horizontal. E Noé andava com Deus, fala do relacionamento de Noé com Deus, fala de um relacionamento na vertical. Um homem que se torna um herói da fé, um homem que agrada a Deus, é um homem de relacionamentos saudáveis na horizontal e na vertical. É alguém que é íntegro e reto diante das pessoas, no convívio com as pessoas, nos seus relacionamentos com as pessoas, e um homem que é íntegro e reto nos seus relacionamentos com Deus. Não era um homem justo e íntegro diante dos seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Irmãos, eu queria já destacar para nós a primeira coisa que eu aprendo assim tão forte, que vem tão forte no meu coração. Noé se torna um herói, porque Noé consegue se destacar no meio de uma geração corrupta, pervertida, uma geração má, uma geração que só multiplica o pecado. Noé consegue ser reto, justo, ele consegue andar com Deus. A sua geração está andando contra Deus. A sua geração inteira está fluindo uma natureza adâmica, uma natureza que se esconde de Deus, porque o que o pecado faz é fazer o homem se esconder de Deus. O homem não corre para Deus, ele corre contra Deus, ele corre para se esconder de Deus. Mas enquanto a sua geração estava correndo de Deus, Noé corria para Deus. Irmãos, nós podemos ser santos, podemos ser santificados no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração que está fugindo de Deus. Noé está mostrando para nós que é possível um homem viver em santidade, apesar da corrupção do seu tempo. Eu aprendo com Noé, irmãos, de forma tão poderosa no meu coração, que a nossa santidade, a nossa santificação, que os processos de Deus na nossa vida não tem nada a ver com a sociedade ou com aquilo que a sociedade está vivendo em Deus. Nós temos as nossas individualidades com Deus. Nós não podemos dar desculpa para Deus dizendo assim: mas a corrupção da igreja, a corrupção na sociedade, a corrupção, os escândalos. Quantas pessoas que eu já ouvi nesses anos pastorais dizendo assim: é porque eu ouvi que estava tendo pecado não sei aonde na igreja, fulano caiu e o outro pecou, então eu parei de me santificar. Irmãos, não! As quedas das pessoas nunca
dias justificarão as nossas quedas, porque Noé provou para todo mundo que é possível um homem andar com Deus em meio a uma sociedade desviada. Eu costumo dizer, irmãos, que no inferno terão duas filas. A primeira não tem nada a ver, nada a ver. A segunda fila, que com certeza vai ter lá no inferno, todo mundo faz. Ah, todo mundo faz, pastor. Ô pastor, está todo mundo fazendo. Ô mãe, ô pai, não, todo mundo faz isso. Irmãos, imagina se Noé tivesse olhado para Deus e falado assim: Deus, todo mundo está fazendo isso, deixa-me fazer isso também. Noé nunca teria sido um herói. Mas sabe por que Noé começa a construir a sua história como um herói? Porque Noé está andando na contramão do seu tempo, na contramão da sociedade. Enquanto a sociedade está caminhando para o pecado, Noé está caminhando para Deus. E não só caminhando para Deus, mas caminhando com Deus. Relacionamento. É interessante que de 3 heróis nós vemos o primeiro, esse é o terceiro: Abel, Enoque, Noé. Dos 3, 2 a Bíblia faz questão de mencionar como grande característica: Enoque e Noé, andar com Deus. Parece que eu vejo Deus avultando, ou colocando em negrito, ou colocando uma ênfase na palavra relacionamento. Relacionamento. Eu gosto muito de uma fala do nosso querido pastor Márcio Valadão, que ele fala que a intimidade gera a santidade. A santidade gera a autoridade, e a autoridade vai gerar a vitória ou a conquista. A intimidade, relacionamento. Irmãos, tudo flui dos relacionamentos. A Bíblia diz que Noé estava aqui, uma história de um homem íntegro e reto, mas ele andava com Deus. Eu escutei uma outra frase do pastor Márcio Valadão, e ele gosta muito de dizer acerca do pecado. E aqui nós estamos falando de um homem que escolheu Deus. E escolher Deus fala de intimidade. E o pastor Márcio gosta de dizer assim: nós não pecamos por medo das consequências que virão. Nós não pecamos porque quando pecamos, ferimos o coração de quem mais nos ama, Deus. O pecado é uma escolha, assim como a santidade é uma escolha. E Noé mostrou isso para nós. Não faça o que as pessoas estão fazendo. Não faça o que a sociedade está fazendo. Não siga o padrão das pessoas, porque o nosso padrão é Jesus, o nosso modelo é Jesus. Você pode ser santo, apesar dos seus convívios, até mesmo dentro da igreja. Você pode ser santo, você pode santificar, porque o pecado é uma escolha, assim como a santidade é uma escolha. Noé andou com Deus, e a Bíblia diz que Deus achou graça diante de Noé. Noé achou graça diante do Senhor. Irmãos, se nós pegarmos a questão da adoração, eu tenho aprendido que a adoração é mais do que cantar. Eu tenho aprendido que alguém que acha graça diante do Senhor é alguém que tem uma vida diante de Deus, é alguém que está adorando a Deus, ainda que seja de boca fechada. Tudo que a igreja precisa resgatar nesse tempo é uma adoração que não depende da música, que a vida da pessoa seja uma adoração. O profeta Isaías diz que Deus se deleita em nós. Eu confesso que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo aqui, porque essa palavra charme, graça, essa palavra charme aqui, mexeu muito comigo.
porque é como se Noé fosse destacado pela sua forma de viver. Deus está se agradando da vida dele, não apenas das palavras, não apenas dos atos. Noé não é resumida a história, não pelaquilo que ele fez para Deus, mas pelaquilo que ele era em Deus. Nós vamos começar a ministrar sobre a arca, irmãos, mas permita-me dizer para você algo: a arca, a construção, o serviço é fruto do relacionamento. Não existe ministério, não existe trabalho que não flui da intimidade. Todo trabalho para Deus que não flui da intimidade com Deus, não foi Deus que deu, não foi Deus que pediu. Todo ministério nasce da intimidade. Eu sou a favor dos seminários, que os pastores estudem, que nós estudemos. Eu sou a favor que os pastores se capacitem. Eu sou a favor que os pastores leiam muitos livros. Nós falamos sobre isso semana passada. Mas eu creio que o que forma ministros são quartos fechados, são secretos, são intimidade. É Deus olhar e dizer: uau, uau, uau. Eu ouvi uma definição entre caráter e reputação. Noé tinha os dois. Versículo 9 de Gênesis 6 mostra: Noé tinha os dois. Mas o caráter, aliás, a reputação é aquilo que os homens diz ao seu respeito. Caráter é aquilo que Deus diz ao seu respeito. Uma vez eu escutei um jovem dizer assim: meu negócio é com Deus, pastor. Meu negócio é com Deus, devo nada para ninguém. Só que esse jovem esqueceu de ler que Jesus era um homem íntegro e reto diante de Deus e dos homens. Não só diante de Deus, mas dos homens também. Agora, se eu pudesse escolher alguém para ser reto, eu tenho que ser reto diante de Deus. Mas a nossa questão não é só com Deus, entenda isso. Mas aqui não é ter um testemunho de andar com Deus, e mais do que reputação, ele tem caráter. E por causa disso, Deus vai confiar para ele uma grande missão. Olha a missão de Noé, versículo 14 de Gênesis 6. Pega o versículo 13. Então disse Deus a Noé. Então disse Deus a Noé. O relacionamento. Deus está conversando com Noé. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. O texto que nós lemos de Hebreus, no capítulo 11, o texto que nós lemos de Hebreus 11, que vai dizer que ele se torna um herói, que ele é um herói da fé, diz que ele foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que viriam. Nesse momento da intimidade, nesse momento dos relacionamentos, Deus começa a dividir o coração dele com Noé. Deus começa, irmãos, a falar para Noé quais são os planos deles. O ministério profético, irmãos, é um ministério onde o ministro ouve os céus, ouve os desígnios do céu, aquilo que Deus está para fazer, e ele começa a anunciar o que Deus está para fazer. O sacerdote, ele ouvia o povo e falava com Deus. Mas o profeta, o ministério profético, aquele que ouve a Deus e diz ao povo. Intimidade.
A Bíblia diz que Noé vai ouvir a Deus e ele vai começar a dizer. E se você abrir a sua Bíblia comigo em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. A Bíblia diz que ele se torna pregador da justiça. E quando ele se torna pregador da justiça, se eu puder linkar os textos, enquanto está construindo uma arca, está anunciando a mensagem. Alguns costumam dizer que Noé, que os 120 que aparecem em Gênesis 6 é o tempo que Noé vai gastar para construir a arca. Alguns dizem que não, que Noé vai gastar cerca de 100 anos. Vamos ficar com 120. Vamos pensar que Noé gastou 120. Se é 120 ou se é 100 também não faz tanta diferença assim. Mas Noé está gastando tempo construindo a arca e pregando justiça. Ele está construindo uma arca e pregando justiça. Mas o que mais me chama a atenção em Hebreus 11:7 é que a Bíblia diz que Noé condenou o mundo. Esse herói condenou o mundo. Foi um herói que salvou a sua casa, aqueles que ouviram a mensagem. Mas Noé condena o mundo. Eu fiquei me perguntando, como assim? Como que Noé condena o mundo? Como assim? Ele está construindo uma arca, ele está pregando justiça. Então as pessoas que entraram para a arca foram salvas. As que não entraram, que foram, tirou sua família, o resto da humanidade, se perderam. E aqui está dizendo que Noé condenou o mundo. Sabe o que veio no meu coração, irmãos? A mesma palavra que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios. Abre lá, capítulo 2, versículo 14. Olha o que Paulo está dizendo. Graças porém a Deus, 2 Coríntios 2,14. Graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, a pregação, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem porém é suficiente para essas coisas? Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está usando aqui, irmãos, uma figura de linguagem. Paulo está usando aqui a figura de um triunfo. Eu preciso falar isso para te explicar como que Noé condenou o mundo. Paulo está usando a figura de um triunfo romano. Os generais romanos, eles poderiam receber um triunfo. O que é um triunfo? Eles saíam para a batalha, e quando eles venciam as guerras, os mensageiros voltavam antes dos generais, diziam para Roma: o general tal venceu uma grande batalha, uma batalha extraordinária, venceu a guerra, foi um herói de guerra. Então quando esse general está voltando para Roma, estivesse voltando para Roma, Roma iria preparar um triunfo. As pessoas iriam para as calçadas com bandeiras, com flores, com música, aguardando a chegada desse general. E esse general era recepcionado, e os locais que ele iria passar, eles colocavam como que um tapete de pétalas de rosa, colocavam pétalas de rosa espalhadas pelo chão durante o percurso do general em Roma. Só que também era um costume do general vencedor amarrar na sua comitiva o general perdedor, e parte do exército perdedor era amarrado.
no final da sua comitiva. Então está vindo o general marchando num cavalo bonito, com olhar de vencedor, acenando para as multidões, feliz. E quando os cavalos vão marchando por cima das pétalas de rosa, à medida que ele vai entrando em Roma, vai subindo um aroma agradável, um aroma das pétalas de rosas, um aroma de vitória, um aroma de conquista. Só que essa mesma pétala de rosa, esse mesmo aroma tão gostoso às narinas dos romanos, Paulo está dizendo que era cheiro de morte para o exército perdedor. A mesma flor, o mesmo cheiro, para um simboliza derrota, para o outro simboliza vitória. Para um vitória, para o outro derrota. E quando eu começo a pensar um pouco sobre isso, Paulo está dizendo que o evangelho de Deus, que o bom perfume de Cristo, que a palavra de Deus é um aroma de vida para os que são salvos, mas é um aroma de morte para os que se perdem. A pregação de Noé, para os que recebem a pregação, é aroma suave de vida, mas aqueles que rejeitam o evangelho, o que rejeitam a palavra de Noé, para eles são aromas de morte. Se você pegar o ministério de Jesus, o começo do ministério de Jesus, você vai encontrar uma palavra que Jesus veio para derribar uns e para levantar outros. Porque a mesma mensagem, a mesma pregação, a mesma palavra, ela é pregada a todos. E ela acaba salvando uns. Mas tem pessoas ouvindo a mensagem e desprezando a mensagem, e será julgado e condenado pela mensagem. Alguns dizem que a Bíblia aberta é a boca de Deus, mas que a Bíblia fechada é apenas um livro. Eu discordo, porque para mim a Bíblia aberta é a boca de Deus, e fechada continua sendo boca de Deus. Porque se a Bíblia continuar fechada, ela vai julgar da mesma forma, ela vai condenar da mesma forma, porque nós seremos julgados e condenados pela mensagem, e também seremos salvos e abençoados pela mensagem de Deus. Noé condenou o mundo. É como se um professor desse uma prova na escola para uma classe e todos os alunos tirassem uma nota 0, mas de repente chega um aluno com uma nota, um aluno entrega a prova ao professor, e quando o professor olha para aquela nota é 10. Aquela nota daquele aluno condenou o resto da classe. Dava para ter aprendido. Dava para ter aprendido. Irmãos, agora o que mais me choca acerca dessa mensagem, eu estou concluindo. Abra sua Bíblia em Mateus 24, por favor. É que o próprio Jesus no sermão onde ele vai falar sobre os acontecimentos dos últimos dias, Mateus capítulo 24, versículo de número 37. Jesus vai comparar a pregação e a vida desse herói. Olha só, vamos ler Mateus 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Noé é um pregador de justiça, e Jesus está assumindo essa palavra de Noé e está comparando com os últimos acontecimentos. Noé está pregando uma mensagem. Noé está construindo uma arca. Deus entregou para Noé o meio da graça, o meio da salvação. A arca simboliza os meios de graça. Irmãos, eu fiquei impressionado com essa arca, porque eu enxerguei algo que eu nunca tinha visto, irmãos. Eu ia falar hoje das medidas da arca. Deus me faz ver uma outra coisa, porque eu comecei a ver a arca, do que é feito a arca é feita de madeira. E essa palavra betume saltou aos meus olhos, porque Noé vai ter que passar betume nela por dentro e por fora. Só que essa palavra betume, se você pegar a sua Bíblia, eu não vou abrir o texto, mas pode conferir depois. Você pegar Êxodo capítulo 30, versículo 10, quando Deus mandou ali fazer uma expiação, Deus mandou aspergir as coisas. É a mesma palavra usada para betume. Quando Arão vai ali, então, passar ali o sangue, vai fazer ali uma aspersão, a Bíblia diz que é a mesma palavra, logo está fazendo uma menção de uma tipologia. Uma arca de madeira, que está passando o betume, uma expiação por dentro e por fora. Logo, a madeira em si, se não tivesse o betume, a água entraria e afundaria a arca. Então eu posso afirmar, com base em Gênesis 6,14, que o betume salva a arca de afundar. Eu posso afirmar que o betume impede a arca de afundar, ou seja, o betume vai livrar a arca do juízo do dilúvio, assim como a expiação de Cristo vai nos livrar do juízo do pecado. Noé tem uma mensagem, uma arca de madeira com a expiação do sangue. Noé tem uma mensagem, a arca de madeira com betume por dentro e por fora. A arca simboliza o próprio Cristo. Existe uma mensagem de salvação. Que salvação é essa? Entre na arca. Estou construindo uma arca. Deus vai mandar chuva sobre a terra. Agora, irmãos, eu também vou ter que tentar ter um pouco de empatia, tentar me colocar no lugar daqueles irmãos da geração que estava ouvindo a mensagem de Noé. Alguns teólogos acreditam que naquele tempo aqueles homens não tinham conhecido chuva, porque lá no Jardim do Éden a Bíblia diz que a terra, a água brotava da própria terra, do solo, e regava o jardim. Alguns estudiosos, teólogos acreditam que naquele tempo não havia chuva, que o dilúvio foi a primeira chuva da terra. Alguns estudiosos acreditam que o contexto geográfico está um pouco distante do mar. Então Noé está pregando uma mensagem de uma chuva que viria de algo desconhecido, um juízo desconhecido, eminente, mas desconhecido. E quando Jesus aplica esse texto para a igreja, esse texto para nós, esse texto para o tempo profético, ele está dizendo assim, que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé, casando e dando-se em casamento. Enquanto isso, alguém está apontando Jesus, está apontando os meios de graça, está apontando os meios de salvação, durante anos e anos e anos. O que é casar ou dar em casamento? E lembre-se que aqui não está dizendo nem sobre pecado, agora não.
Aqui está dizendo sobre distrações. Tem muita coisa boa na vida, irmãos. Uma vez eu ouvi uma moça na igreja falar assim: pastor, eu não queria que Jesus voltasse agora não, que eu queria casar primeiro. Tem muita coisa boa, mas que são distrações. Tem muito crente distraído. Tem problema casar? Não, a Bíblia diz que o homem não foi feito para ficar só, vai lá e casa. Mas o que Jesus está dizendo nesse texto é que as pessoas, ao invés de ouvir a mensagem da arca, estavam mais preocupados com a sua própria vida. Sabe por que é interessante? É que tem muita gente preocupada com a vida, esquecendo da arca. Tem muita gente preocupada com os seus próprios sonhos, esquecendo os sonhos de Deus. Tem muita gente se distraindo até com as bênçãos, até com aquilo que era para ser bênção, elas estão distraídas. Tem muita gente que só pensa em trabalhar. Eu não estou dizendo que trabalho é pecado, eu já preguei sobre isso aqui. Trabalho é bênção. Mas tem muita gente que só preocupa consigo, com a sua casa, com o seu casamento, com o seu trabalho. Tudo é seu. Esquece da arca. Noé está pregando, e as pessoas não estão ouvindo. Noé está pregando, e as pessoas não estão dando crédito ou atenção. De repente veio o dilúvio. Eu posso conjecturar, irmãos, eu posso pensar, não é proibido. Permita-me florear um pouco, ler um pouco nas entrelinhas, pensar um pouco no texto. Eu fico pensando naqueles homens que viram Noé trabalhar acerca da arca, que escutaram a pregação de Noé. Quando as águas começaram a subir, você consegue pensar nisso comigo? Talvez, irmãos, é apenas uma conjectura. Talvez aqueles homens começaram a ser tomados de pavor, desespero, medo. Talvez há um clamor, um dizendo para o outro, o pai para o filho para o pai, a filha para a mãe, dizendo assim: era verdade. A mensagem de Noé era a verdade. Deus iria mandar juízo sobre a terra. Vamos correr para a arca, vamos entrar na arca. Esse é o momento da arca. Mas a Bíblia diz que quando eles tentaram entrar na arca, Deus fechou a porta da arca por dentro. O tempo de receber e entrar na arca já havia passado. E aqueles homens foram condenados. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Pastor, me dá uma base no Novo Aliança. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. As virgens que tinham ido comprar azeite, quando elas voltaram, o noivo já tinham começado o casamento. Ela vai bater na porta, só que era tarde demais. Vamos terminar, irmãos. Hebreus capítulo 11 diz que o nosso herói, o herói Noé, um homem que tem relacionamentos com Deus, andava com Deus, um homem íntegro, um homem reto perante uma sociedade corrompida. Ele agradou a Deus, Deus se agradou dele. Deus confia a ele uma missão, Deus confia a ele construir algo.
Deus confia a ele uma missão, Deus confia a ele uma pregação, Deus confia a ele uma mensagem. E Deus, por meio deste homem, desse herói, desse nosso herói, foi capaz de começar tudo de novo. Foi capaz de prosseguir com o seu plano. E se os heróis são salvadores, nós podemos afirmar que nós só estamos aqui hoje também pela vida de Noé, porque Deus escolheu Noé para prosseguir, para continuar, para fazer de novo. Nós temos ali fora na placa da nossa igreja uma identidade. Está escrito ali fora: lugar de novos começos. E Noé foi esse homem que Deus escolheu para novos começos. E se você estiver sentado aí agora, fique em pé comigo, deixa eu orar com você. Permita orar com você. Noé, irmãos, pregou uma mensagem de juízos, mas havia graça para quem entrasse naquela arca. A arca é os meios da graça. Deus é um Deus de juízo, um Deus de justiça, mas Deus sempre vai enviar os meios da graça. Assim como Noé preparou a arca, Deus preparou a pessoa de Jesus, uma madeira para você entrar. Se você está ouvindo essa mensagem, você está fora da arca. Eu venho como Noé aqui hoje para dizer para você: entra na arca, porque vem juízo de Deus. Deus chega a você com graça, Deus chega a você com favor, Deus chega até você com amor, mas Deus não deixará de julgar o pecado da humanidade. Corre para a arca, corre para a arca enquanto a chuva não vem. Corre para a arca. Deus tem os meios de graça. Corre para a arca, entra na arca. Você que está dentro da arca, não sai dela não. Não sai não. Se você estiver insatisfeito na arca, lembre-se que graça e misericórdia estão dentro da arca e não fora. Se você está insatisfeito com a arca, nunca se esqueça que fora da arca só tem juízo, morte, destruição. E eu queria terminar dizendo para você: a história da arca, não a história de Noé num todo, a história da arca, ela começa com Noé andando com Deus, e ela termina com Deus colocando um arco no céu, uma aliança. Eu tenho uma aliança no meu dedo aqui, e todas as vezes que eu olho para essa aliança, eu lembro de fidelidade, compromisso, relacionamento, eu lembro de muitas coisas, mas a coisa que mais vem no meu coração é relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo. Deus colocou uma aliança entre os céus e a terra. E para que serve uma aliança? Serve para a gente lembrar. Deus disse: todas as vezes que olhar para o arco, eu me lembrarei. Mais uma vez Deus está usando uma linguagem humana. Eu me lembrarei que tenho uma aliança com você, que tenho uma aliança com você, que tenho uma aliança com você. A sua história em Deus, a nossa história com Deus, ela começa com um relacionamento e ela termina com uma aliança. Sabe qual foi o primeiro convite da Bíblia? Foi Deus chamar Noé para entrar na arca. Lá em Apocalipse,
Deus está convidando o Espírito e a noiva e dizem: vem, entra. Entra. Entra para quê? Para o casamento. Aliança. Noé teve um relacionamento com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com a arca termina com uma aliança. Termina com um casamento. Entre na arca. Fique na arca. Porque a nossa história em Deus, ela não vai terminar em juízo. Ela não vai terminar em meia grande tribulação. Ela vai terminar em casamento do noivo com a noiva. Permita-me orar por você. Feche os seus olhos. Pai, o Senhor me faz ministrar sobre a vida de Noé, sobre a história de Noé, sobre a pessoa de Noé, sobretudo a pregação e o trabalho e a construção de Noé. Mas assim como Noé, eu sou apenas um homem, eu só posso falar. O teu Espírito pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito nos convença, Pai. Que o teu Espírito nos leve para esse lugar de quebrantamento, nos leve para esse lugar de arrependimento. Porque quando o Senhor vier, nós queremos estar na arca. Quando o juízo vier, nós queremos ser encontrados dentro da arca. Quando o juízo vier, nós queremos terminar em aliança e não em naufrágio, não em afogamento, mas em vida. E através de nós, que através da nossa vida, o rabacho requet robastekit robaquetrosutikit rabas robadarabachando romanai trosuquei para catrabastoucotrobasti. Que através da nossa vida no altar, o Senhor possa fazer de nós pessoas de novos começos. Que novos começos não seja apenas uma identidade que está na placa da igreja, mas que seja a vida da nossa igreja. Que o Senhor levante no meio de nós pessoas com novos começos e que vão dar para outras pessoas novos começos, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Se você está fora da arca, entre na arca. Se você está dentro da arca, permaneça na arca. Deus abençoe você e até